Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores e público que nos assiste que nesta noite teremos duas sessões ordinárias. Uma relativa ao dia 23/3 e a outra referente ao dia de hoje. Peço ao vereador Ninha Fresneda que da sua cadeira faça uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Eliezer, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos aqui presentes, nosso secretário de Educação, Valdir Berti, obrigado pela presença, telespectador da TV Câmara TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de 2ª Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quero dizer aos vereadores que nós vamos fazer uso da tribuna por questão aí, né, da precaução, para que todos não usem o mesmo microfone. Então, quando os vereadores forem usar, vai falar da sua própria mesa, usando o seu próprio microfone. Ok? Então, hoje ninguém vai falar ali na tribuna, vamos falar da própria mesa. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 16/3/2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Do senador Esperidião Amin e da Câmara Municipal de Andradina, resposta à propositura do vereador Alexandre Scombate. Da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a resposta à moção de autoria dos líderes de blocos parlamentares. Vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu requero a dispensa da leitura do expediente de diversos. Consultar os líderes se concordam com a dispensa da leitura. Concordo. Então está dispensada a leitura dos expedientes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Do vereador Chairo dos Passos, ofício informando a saída da bancada a que pertencia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade, Chairo dos Passos, Sanches, Thelma Tulim, Gilberto Neves Cruz e Isael Veloso da Silva Neto, altera o caput do artigo 5º e suprime o parágrafo único da Lei Orgânica do município de Tupã, que dispõe sobre o número de vereadores. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 9/2020 autoriza o Poder Executivo a formalizar convênio com empresas privadas de planos odontológicos para atendimento a servidores públicos mediante consignação em folha de pagamento e sem custos para a municipalidade e outras providências. E projeto de Lei Complementar 10/2020 dispõe sobre a concessão de revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e alteração do valor da gratificação de assiduidade funcional prevista no artigo 138, a linha C, dos servidores públicos municipais de Tupã, a partir do dia 1º de abril de 2020 e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa de número 8 de 2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Conforme consta no ato número 8 de 2020 da mesa da Câmara, estão suspensas as inscrições na tribuna livre, exceto para pronunciamento da Secretaria de Saúde, que guardam relação com a pandemia do coronavírus. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores, conforme consta no ato da mesa
número 8 de 2020, as discussões das moções estão suspensas. Moção por Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Como todos os vereadores já receberam previamente e não vai haver discussão, eu requero que seja dispensada a leitura das moções e que haja votação em bloco. Consulta as lideranças, Ribeirão, Tutu, você concorda que... Concordo. Então está dispensado então também a leitura das moções. Coloque em votação todas em blocos. Aprovada por todos. Dando sequência a esta sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação, ressaltando que também fica suspensa a discussão em virtude do constante no ato número 8 de 2020. Senhor presidente, temos o requerimento de número 7/2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, requer ao secretário municipal de saúde que compareça na sessão ordinária da Câmara do dia 30 de março de 2020 para falar a respeito das providências que estão sendo viabilizadas, bem como o plano de contingência para enfrentamento do coronavírus em Tupã. Em votação, requerimento de número 7 de 2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Votação de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri e Ribeirão. Está prejudicado, está pedindo para ele vir hoje? Exatamente isso. Ele está dizendo que tinha que estar aqui dia 30, então ela já está perdida, esse requerimento. Ok. Eu então retiro o requerimento. Então, está retirado o requerimento pelo autor do mesmo. Não havendo mais requerimentos, passamos para a fase de uso da tribuna pelos vereadores. Terão 15 minutos para o uso da palavra, cabendo aos líderes a distribuição do referido tempo. Bancada dispensa. Amauri, dispensada. Tutu? Dispensado. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há projeto para deliberação. Não havendo expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Nesta fase também caberá aos líderes a distribuição do total de 15 minutos aos membros de suas bancadas para a manifestação. Consulto aos líderes se alguém das suas bancadas gostaria de fazer uso da palavra. Amauri? Dispenso, senhor. Ribeirão? Devido à epidemia, nós dispensamos o tempo. Tutu? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, explicação pessoal, encerramos assim a pauta da sessão ordinária referente ao dia 23 de março de 2020. A seguir teremos a sessão ordinária relativa ao dia de hoje, 30 de março de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Informamos aos senhores vereadores e público que nos assiste que nesta noite teremos duas sessões, como já foi feito uma relativa ao dia 23, que acabou de terminar, e a outra referente ao dia de hoje. Peço ao vereador Tutu Israel que faça uma leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, regimental, farei uma citação na palavra do Senhor no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual no Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os quantos amam sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 23 de 3 de 2020. Não havendo manifestações, retificações e impugnações, consideramos as mesmas aprovadas.
Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Mensagem eletrônica. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Amauri. Requer a dispensa desses expedientes. Consulta aos líderes se concorda com a dispensa dos expedientes. Ribeirão, Tutu. Ok. Aprovado. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 11/2020 altera a Lei Complementar 202, de 21 de junho de 2011, Estatuto do Magistério e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 12/2020 readequa o cargo de professor de educação infantil do grau PE1 para o grau PE4 da classificação para fins remuneratórios do cargos de provimento efetivo subordinado à Secretaria Municipal de Educação, alterando-se dessa forma o anexo 3º da Lei Complementar 202, de 21 de junho de 2011, Estatuto do Magistério e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 13/2020 reenquadra do grau 3 para o grau 5 do anexo 5º da Lei Complementar número 140 de 2008, o cargo de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil ADI e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa de número 8 de 2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Conforme consta no ato de número 8 de 2020 da mesa da Câmara, estão suspensas as inscrições da tribuna livre, exceto para pronunciamento da Secretaria de Saúde que guardem relação com a pandemia do coronavírus. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Conforme consta no ato da mesa número 8, não haverá discussões das moções. Senhor presidente, não há moções apresentadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores. Igualmente, também não há moções de pesar apresentadas. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação, ressaltando que também fica suspensa a discussão em virtude do constante no ato de número 8 de 2020. Temos o requerimento de número 8 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva, requer ao presidente da Câmara de Tupã esclarecimentos a respeito do ato da mesa 8 de 2020, a fim de sanar a pertinente dúvida quanto ao teor dos incisos 4º, 5º, 6º do artigo 8º. Em votação, o requerimento de número 8 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Senhor presidente, também temos o requerimento de urgência assinado pelos líderes de bloco Israel Veloso da Silva Neto, Antônio Alves de Souza e também a Maurício Sérgio Mortágua, para que os projetos de lei complementar 11, 2020, 11, 12 e 13 de 2020, já lidos em fase anterior desta sessão, tramitem sob o regime de urgência especial. O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Gostaria que o secretário pudesse repetir qual os projetos que está aí no requerimento, por favor. Quais os projetos que estão em pauta para votação hoje? 10, 11... No requerimento de urgência? Ok. 10, 11 e 12. Projeto de lei complementar 11, 12 e 13 de 2020. 12 e 13. Todos de autoria do prefeito municipal. 11, 12 e 13. Não havendo mais requerimentos, passamos para a fase do uso da tribuna pelos vereadores. Terão 15 minutos para o uso da palavra, cabendo aos líderes a distribuição do referido tempo. Informamos que cada orador fará o uso da palavra em sua própria mesa. Solicito aos líderes se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu vou usar algum tempo apenas para informar a casa que o deputado federal Luiz Carlos Mota conseguiu colocar a Santa Casa de Tupã entre as prioridades do Estado, e a Santa Casa estará recebendo, nos próximos dias, cerca de R$450 mil para o combate ao coronavírus. Que a gente queria registrar isso, então, foi um pedido nosso que foi atendido. Só isso. Obrigado. Ok. Mais alguém da sua bancada gostaria de fazer uso da palavra, Almori? Não. Não? Ribeirão? Alguém de sua bancada?
Está dispensado. Israel, Tutu. Dispensação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Primeiramente, temos o requerimento de urgência assinado pelos vereadores líderes de bloco para que os projetos de lei complementar 11, 12 e 13, todos de autoria do senhor prefeito municipal, tramitem sob o regime de urgência especial. O requerimento de urgência está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Aprovado o requerimento de urgência, passamos então para a votação. Projeto de lei complementar 11/2020 altera a lei complementar 202 de 21 de junho de 2011, Estatuto do Magistério e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 11 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, eu vou passar os 5 minutos que eu teria para o vice-líder, vereador Renan. A palavra, vereador Renan. 5 minutos. Senhor presidente, secretários, vereadores, muito boa noite. Projeto de extrema importância, já vou, para não ter delongas, o projeto de lei complementar 11, vou falar dos 3, 12, 13 e o 10, aliás, os 4, de extrema importância, uma batalha que tivemos há algum tempo já, desde o início de 2017, primeiro ano dessa legislatura, estávamos batalhando para que essas conquistas fossem feitas para o servidor público. Quero registrar aqui a batalha também, esteve em outras reuniões o Alexandre, o Meireles lá atrás, o Capitão Neves, o qual fez a indicação das ADIs. Então são projetos importantes, projetos que vão a favor do servidor, mudança de grau das ADIs, o Estatuto do Magistério, que é o número 11. Então quero parabenizar aí o prefeito e a todos, a nossa bancada, por ter lutado, por ter batido várias vezes para que esse projeto hoje é em votação. Espero que todos aprovem. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado ao líder e a todos os vereadores. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, o tempo que nos resta aí, 2 minutos e meio, para o vereador Alexandre, que é funcionário público. A palavra, vereador Alexandre Combate. Senhor presidente, senhores vereadores, queria anteriormente assinar a presença do secretário Valdir Berti aqui, tem feito um bom trabalho pela educação, e assim nós sabemos que o momento de crise é assim grande assim no país, então é um índice considerável, né? E nós vamos continuar lutando em prol do servidor, junto com o vereador Renan Pontelli, e assim como os membros da casa toda. Então aqui queria ratificar meu apoio e falar também do trabalho do Borracha, que nós conversamos muito com ele e ele deu o seu aval para que esse projeto desse entrada assim na casa. Obrigado. Só uma parte do vereador Alexandre, não vereador, estava conversando com o nosso líder, destacar o trabalho do Borracha, de extrema importância em todos esses anos, sempre trabalhando, lutando, para que o servidor obtenha aí vantagens merecidas em todo esse tempo de negociação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 11 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ribeirão, alguém da sua bancada? Tutu? Só parabenizar o secretário Valdir Berti, que sensibilizado, reuniu os funcionários da educação e está atendendo alguns pedidos de longa data, inclusive excluindo 20 minutos a mais para cumprir na hora do intervalo junto com as crianças. Então quero parabenizar, porque a participação do secretário foi fundamental para a confecção desse projeto. Só isso, presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre Combate. Tendo em vista que eu sou servidor público, eu queria me abster de votar. Entendi. Eu sou servidor público e eu queria
Questão de ordem, presidente. Solicito votação nominal, que aí tem como todos os vereadores falarem. Ok. Regimental, eu peço ao secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. Como já colocado, esse me abstenho de votar. Vereadora Mauri Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Quero justificar meu voto. Realmente a gente tem que valorizar o servidor. O servidor é a menina dos olhos da grande empresa que é a prefeitura. Então, eu voto favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Temos que valorizar os servidores, motivo pelo qual meu voto é favorável. Vereador Chaine dos Passos. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Senhor presidente, só para justificar meu voto, muito digno o trabalho dos professores, em especial o professor que tem regido ali, conduzido aquela secretaria, o professor Valdir Berti. Então, nosso voto é favorável pelo grande trabalho não só dele, mas de toda a sua equipe. O meu voto é favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Senhor presidente, para justificar o nosso voto, a palavra de Deus diz assim que honras a quem as tem. Então, parabenizar o Borracha, o professor Valdir Berti, e dizer que essa Casa Lei, o que nós estamos fazendo em favor deles é o mínimo, e parabenizá-los. Muito obrigado, meu voto é sim. Vereador Paulo Henrique Andrade. Questão de ordem, presidente, justificando meu voto. Antes de mais nada, agradecer todo o trabalho que o Caio, junto com o Valdir Berti e também do Borracha Sindicato, estão realizando aí com esse projeto. É importante para os professores, é importante a gente realmente valorizar quem vai mudar esse país. Os professores têm esse poder de realmente mudar. Então, meu voto é favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. 13 votos favoráveis e uma abstenção, senhor presidente. O projeto está aprovado. A seguir, o projeto de lei complementar número 12/2020, autoria prefeita municipal, reenquadra o cargo de professor de educação infantil do grau P1 para o grau P4 da classificação para fins remuneratórios do cargo de provimento efetivo subordinado à Secretaria Municipal de Educação, alterando-se dessa forma o anexo 3º da Lei Complementar 202 de 2011, Estatuto do Magistério e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 12 de 2020, de autoria do senhor prefeito municipal. Consulto aos líderes de bancada se há alguém que gostaria de discutir o projeto. Senhor presidente, eu repasso o tempo da liderança para o vereador Renan. Com a palavra, vereador Renan Victor Pontelli. 5 minutos para. Senhor presidente, como já fiz o cumprimento, só destacar, esse foi um trabalho da mudança de grau das ADIs, um trabalho muito árduo, um trabalho que mais uma vez começou lá atrás. Agradecer a todos os vereadores, o capitão fez a indicação dessa alteração de grau, a todos que participaram das reuniões lá atrás, lembro do Meireles, do Alexandre, enfim, todos. E uma justiça feita para as ADIs, essa mudança de grau, merecido. E também destacar o grande trabalho do secretário de Educação, o professor Valdir Berti, aqui presente, desde o início, não só esse, mas todas as mudanças, todas as alterações relacionadas à educação, ele sempre esteve de apoio, sempre concordou com tudo e batalhou para que isso aconteça. Então, parabéns, nobre secretário, e a todos os vereadores que colaboraram para que isso aconteça. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Só para esclarecer, qual projeto está sendo discutido? Agora o de número 12. 12? Isso. Esse é do reenquadramento dos professores de educação infantil, né? Isso, caso das ADIs. Ok. O projeto continua em discussão.
Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Solicito votação nominal. É regimental, eu peço ao secretário que chame os vereadores para votar. Vereador Alexandre Combate. Favorável. Vereador Amauri Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Favor. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Justificando meu voto, agradeço aí o Renan ter lembrado, porque a gente jogou uma sementinha no governo Ricardo, a negociação, trabalhando, e hoje a gente vê germinando aquela ideia. O trabalho de todos. Teve alguém que regou, alguém que plantou e alguém que vai colher. Isso é muito importante. Eu voto favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereadora Chaine dos Passos. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Senhor presidente, para justificar o nosso voto, não esquecendo também de parabenizar o nosso amigo JJ, que elaborou o projeto, né? E estaremos votando favorável, porque esses são os nossos verdadeiros heróis. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando o voto, mais uma vez parabenizar, como o próprio vereador Meireles falou, isso é continuidade. A continuidade ela tem que ocorrer também no setor público, e isso aqui mostra o trabalho que essa Câmara Municipal fez. Lá atrás, uma antiga reivindicação e que está sendo concretizada agora, graças ao trabalho do próprio secretário, que entendeu a importância do Karaoke por promulgar essa alteração, e a gente aqui por ter brigado esses quase mais de 3 anos por essa conquista. Voto favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tolim. Favorável. Vereador Tiago Matias. Favorável. 14 votos favoráveis, senhor presidente. O projeto está aprovado. A seguir, projeto de lei complementar 13/2020 reenquadra do grau 3 para o grau 5 do anexo 5º da lei complementar 140 de 2008, o cargo de provimento efetivo de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 13 de 2020, de autoria do prefeito municipal. O presidente, como líder, só para deixar claro, nós acabamos de votar um projeto de reenquadramento da educação infantil, que foi o anterior, e agora sim vai discutir o reenquadramento de grau para as ADIs. Sim. Eu quero aqui dizer que é muito justo, até porque as ADIs, que prestam um grande serviço, elas são enquadradas no grau 3 e o grau 3 na educação, na prefeitura, para quem não tem o primeiro grau, só está no primeiro grau. E nesse cargo específico é para o segundo grau. Então está sendo reenquadrado de grau 3 para grau 5. Com isso, haverá uma valorização para as ADIs, que passarão a ganhar mais a partir do momento que essa lei for promulgada e publicada. Então, nós somos favoráveis, até porque elas fazem um trabalho de preparação muito grande e é um trabalho muito difícil de fazer. E, com certeza, são merecedoras dessa mudança de grau para 3, de 3 para 5. É só isso, sou favorável na hora da votação. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meireles. Eu gostaria que fosse nominal. Regimental, peço ao secretário que chame os vereadores para votar. Vereador Alexandre Combate. Favorável. Vereadora Maurícia Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Eu quero justificar meu voto. Quero deixar aqui o trabalho constante, sempre empenhado, o capitão Neves, que sempre fez essa indicação, trabalhou, visitou, enfim, Renan, os combates, um trabalho todo lá atrás, que hoje realmente está concretizando. O próprio nome já diz, auxiliar
de desenvolvimento infantil. Elas auxiliam muito as crianças. E a educação é uma moeda de ouro que tem valor em qualquer lugar. Então, temos que valorizar esses funcionários, as ADIs, que ajudam a desenvolver o crescimento das crianças. Voto favorável. Vereador Augusto Fresneira Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Bem, depois de 3 anos conversando com as ADIs, conversando com elas, cobrando todos os anos, trabalhando com prefeitos, com secretário, e dessa vez houve uma perfeita sintonia entre o professor Valdirberti e nós, quando nós conversamos. Então é um prazer muito grande de hoje ver o trabalho nosso aqui na Câmara Municipal, trazendo um benefício às pessoas, às funcionárias, às ADIs, que merecem um reconhecimento. Como foi dito, é uma forma de dizer parabéns a todas. Favorável. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Justificando meu voto, novamente parabenizar o JJ por ter elaborado o projeto, o professor Valdir, que incansavelmente estão trabalhando, e principalmente as nossas ADI, verdadeiras guerreiras. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Destacar mais uma vez o trabalho do nobre professor Valdirberti, os vereadores, o João José por ter feito todas as reuniões e feito o projeto de maneira perfeita e merecido para as ADIs. Meu voto é favorável. Vereadora Thelma Tulim. Senhor presidente, nós estamos passando por uma fase muito difícil no Brasil, especialmente aqui em Tupã, e hoje ouvi muitas reclamações, muitas críticas sobre a sessão de hoje e os projetos que iríamos votar, porque traz algum benefício para os funcionários públicos municipais. Gostaria de dizer a essas pessoas que o serviço público, ele é realizado pelos funcionários públicos. Quem atende na escola, quem cuida das crianças, quem atende na saúde, quem fica nas ruas. Então, nós não poderíamos hoje deixar de votar esse projeto, porque, caso contrário, somente no ano que vem nós poderíamos fazer isso. Há uma lei que determina uma data base, há tempos que as conversas estão ocorrendo. Como disse aqui o capitão Neves, há 3 anos trabalhando essa questão das ADIs. Então, é tudo reenquadramento, ninguém está dando benefício a ninguém. Estamos aqui cumprindo a lei e fazendo justiça com os funcionários que no dia a dia estão, inclusive, se expondo, né, a esse contato do vírus para poder servir a nossa população. Quero parabenizar a todos que trabalharam, o jurídico, a Secretaria de Educação, o sindicato, os vereadores que estiveram presentes e que possamos fazer justiça com os trabalhadores da nossa cidade. Isso tudo vai passar e eu tenho certeza que daqui a pouco vamos retomar a economia do município, a economia do Brasil, e não poderíamos deixar nesse momento de cumprir com a nossa obrigação. Por isso, voto favorável. Vereador Tiago Matias. 14 votos favoráveis, senhor presidente. O projeto está aprovado. A seguir, projeto de lei complementar 10/2020, também de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a concessão de revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e de alteração do valor da gratificação de assiduidade funcional prevista no artigo 138C da Lei Complementar Municipal 140 de 2008, a partir do dia 1º de abril de 2020 e da outras providências.
Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 10 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis... presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre. Mas na função de servidor público, eles me abstêm de votar. Então, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto está aprovado. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Nesta fase também caberá aos líderes a distribuição do total de 15 minutos aos membros de suas bancadas para a manifestação. Nesta fase também o vereador fará uso da palavra na sua própria mesa. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em explicação pessoal... Perdão. Não havendo mais expediente a ser analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Consulto aos líderes de bancada se algum dos seus vereadores gostaria de fazer uso na explicação pessoal. Amauri? Ribeirão? Tutu? Dispensado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão os projetos de lei complementar, número 10, 11, 12 e 13 de 2020. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que passa a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a sua terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei complementar 10/2020, autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 10 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Gostaria que o número 10 pudesse ser votado nominal. Peço ao secretário que chame os vereadores, se ninguém mais quiserem discutir, para a votação. Vereador Alexandre Combate. Senhor presidente, na função de servidor público, eles me abstêm de votar. Vereador Amauri Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Eu quero só justificar meu voto. Temos que realmente valorizar o funcionário público. Só quero deixar aqui registrado nos anais dessa casa que a gente sempre trabalhou para valorizar o funcionário público. E na época a gente trabalhou para que pudesse ter uma taxa de 5,75. Hoje eu fico feliz que está aí 4,31, um trabalho muito importante, e também aumentando aí a assiduidade. Então, é um trabalho muito importante, temos que realmente valorizar o servidor. Meu voto é favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Favorável.
Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Justificando meu voto, como é gostoso ver o Meirelles votando favorável na casa aqui por uma coisa que foi bem feita, mais uma vez. Prefeito aí, parabéns, população, parabéns, servidores, por essa conquista e vamos seguir para um ano melhor, se Deus quiser. Como vota o vereador? Favorável. Junto com o Meirelles. Vereador Renan Vitor Pontelli. Mais uma vez, destacando o trabalho do presidente do Sindicato Borracha, meu voto é favorável. Vereadora Thelma Tulim. Favorável. Vereador Tiago Matias. Senhor presidente, temos 13 votos favoráveis e 1 abstenção. O projeto está aprovado. A seguir, projeto de lei complementar 11/2020, autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar de número 11/2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar 12/2020, autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar de número 12/2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar 13/2020, autoria do prefeito municipal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar de número 13/2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa noite a todos.